Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós vamos colocar o bebê no divã. Como que é o manejo clínico de bebês e de crianças na primeira infância? Como são os comportamentos dos pais dessa criança? Como é a transferência e contra-transferência entre o analista e esse bebê? Bom, quem vai responder tudo isso para a gente é a psicanalista Karina Stagliano de Campos. Bem-vinda, Karina, ao Freudcast. Olá, Rose, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, e ainda mais para falar sobre esse tema aí, que é a menina dos meus olhos, os bebês. Que legal. Bom, como que é essa clínica de bebês? É a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse para a gente. O que é uma clínica de bebês? Rose, é uma questão assim, né? Dentro da psicanálise, durante muito tempo foi um tanto quanto controversa. Por quê? Porque se eu vou pensar a psicanálise como sendo ali uma leitura, ali, uma escuta do inconsciente, como que eu vou trabalhar com indivíduos cujo inconsciente ainda está em constituição? Então, isso sempre foi uma premissa dentre muitos psicanalistas, mas Freud vem nos dizer, né, no seu ensino, de como que o aparelho psíquico ele vem se formar. Então, quando ele fala das teorias psicossexuais, né, das fases do desenvolvimento psicossexual, que não são fases que a gente não deve considerar como fase 1, fase 2, mas como questões que vão acontecendo concomitantemente, ele já nos dá um indicativo de que alguma coisa pode acontecer nessa formação do aparelho psíquico que pode causar impactos na constituição psíquica futuramente. Constituição psíquica é um termo de Lacan. E Lacan já vem falar ainda mais quando ele coloca o complexo de Édipo, que Freud coloca a partir dos 3 anos, ele coloca ali já nos primórdios de quando esse bebezinho nasce. Então, ele já vem falando para a gente, olha, um indivíduo, um sujeito do inconsciente, ele precisa se constituir. DNA não basta para que o ser humano, ele, falando popularmente assim, para que a gente vire gente, para que o ser humano vire gente no sentido, falo isso entre aspas, no sentido de poder se relacionar com o outro, de poder ser um sujeito de desejo. O DNA não basta. Então, uma das perguntas, eu já vou entrar nisso, você vai continuar falando do que é essa clínica, mas uma das perguntas é justamente essa, a partir de quando um bebê é considerado um sujeito na psicanálise, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Então, aí a gente precisa pensar na constituição desse sujeito ali, né, que há entraves, em algumas vezes, há entraves nessa constituição. Então, algo pode não ir bem na constituição do sujeito. E aí a gente vai pensar que a gente pode já estar atento a como que esse sujeito está se constituindo antes mesmo dele existir. Então, olha só, né, com que idade? Antes mesmo dele existir. Porque para que um bebê venha ao mundo, é necessário todo um projeto desejante anterior. Qual que foi o projeto desejante para esse bebê? Qual que é a história familiar? Qual que é o mito familiar que esse bebê já vem inserido? Que lugar é conferido para ele antes mesmo dele estar na barriga? Então, a gente começa a prestar atenção aí já. E a gente vai acompanhando a constituição psíquica de um bebê, que vai ali, em média, até 18 meses, mais ou menos. A gente não vai trabalhar com idade cronológica, a psicanálise vai trabalhar sempre com o tempo lógico, mas para a gente ter uma baliza ali, até uns 2 aninhos. Como que se dá essa constituição? Se esse bebezinho fala em nome próprio, quando ele está no sentido, não que ele vai se dirigir eu quero, mas ele fala, por exemplo, João quer,
né? Então, ele já fala em nome próprio, ele já diz aquilo que ele quer. Então, a gente tem este intervalo aí da constituição do sujeito. Quando a gente trabalha em intervenção precoce, a gente considera até os 3 aninhos. Tá. Agora, como e quando que o inconsciente do bebê ele se manifesta? Bom, a gente está falando de um inconsciente que está em construção. Então, intervir com bebês, a clínica de bebês é intervir na clínica dos primórdios, na clínica dos primórdios da Constituição. A gente começa a tomar nota de que algo não vai bem com o bebê nas manifestações do bebê, porque a gente, mas Karina, como assim, né? Mas a leitura, a gente faz a leitura do bebê. Por exemplo, comportamentos que ele vem apresentar. Ele tem um contato no olho, minimamente, que o recém-nascidinho, se a gente pega, ele tem ali um aporte visual pequeno, mas ele tem um contato com olho no olho com essa mãe, ou há uma recusa desse olhar. Infecções de repetição, muitas vezes são otites de repetição, o bebê fala muito com o corpo, coisas orgânicas que vão acometendo esse corpo, e também vão influenciando o desenvolvimento orgânico dele. Para que um bebê se desenvolva organicamente no tempo cronológico que a medicina coloca, então, que ele tem o tempo de se sustentar o pescocinho, a cervical, o tempo de sentar, o tempo de rolar, se isso tudo vai atrasando, a gente começa a ver que, poxa, há alguns sinais aí de que algo não vai bem. Porque para que a parte motora se desenvolva, o psiquismo precisa estar se desenvolvendo. Entendi. Então, a gente já começa a tomar nota disso. Tá. Como lidar, ou como lidar em casos de crianças em situação de hospitalização, posição autística, psicopatia ou de neurose grave? Eu estou perguntando isso por conta dos estudos da Rosy Lefort, que acabou desenvolvendo uma clínica num tempo em que bebês nem eram ainda conhecidos dentro da psicanálise, né? E ela começou a trabalhar, ela estava ainda se formando, já foi muito corajosa em trabalhar com bebês, e ela deixou uma literatura, né, que ainda caminha a passos pequenos, ou já tem bastante literatura sobre isso, Karina? Como lidar com essas crianças e como trabalhar, né, onde buscar ajuda? Você diz as crianças hospitalizadas ou institucionalizadas? As hospitalizadas, as institucionalizadas, posições autísticas, a todas, com psicose ou neurose grave. E se é possível, inclusive, identificar uma criança com psicose ou se não é? A Bastante literatura coisa, né? hoje... então, várias coisas aí numa pergunta só, Mas né? pode definir, responder do jeito que você achar melhor. Olha, primeiro ponto, crianças hospitalizadas, primeiro a gente tem que sempre pensar na idade dessa criança, né? Então, se a gente está falando de bebezinho hospitalizado, então, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, né? Foi sobre as mães dos bebês prematuros extremos que ainda estavam internados. Então, assim, que legal. como será que essa maternidade ali, essa função materna vai se desenvolvendo num momento em que há um rompimento do processo gestacional, que a gente sabe que não é somente um gestar orgânico, é um gestar psíquico. Então, isso se rompeu e ela precisa dar continuidade com esse bebezinho, que é um prematuro extremo, que a gente sabe que está em vias ali, né, um risco de morte gigantesco, né? Então, há literatura sobre isso, então, assim, como que eu faço esse atendimento da mãe e desse bebê? Primeiro ponto é a gente supor um sujeito no bebê. Ele é pequenininho, ele está ali passando por N questões, assim, intervenções médicas invasivas, mas eu preciso supor que ali é um bebê, há um sujeito já que gosta de alguma posição, como eu já escutei de muitas mães, ele não gosta de ficar desse jeito, a enfermeira põe, mas ele não gosta. Gosta de ficar dessa posição e na outra, chora porque quer a mãe. Então, assim, eu preciso, para além da parte médica, supor que ali é um sujeito, que há uma mãe que está ali. Então, neste ponto. Agora, se a gente for pensar da parte de autismo, na parte de psicose, o que a gente vê no bebê? No bebê, a gente tem que estar atento na constituição do sujeito, como que se dá. Porque se a gente percebe que algo não vai bem nessa constituição,
Como assim? A gente sabe que temos que passar para o complexo de Édipo lacaniano, que começa, por exemplo, não como fases estanques, mas ele organiza, bom, primeiro tempo, um processo de alienação desse grande outro com esse bebê. Eles são um só, em que a mãe lê as suas produções, né? Ou quem ocupa essa função, isso é bem importante a gente deixar claro. Quando a gente fala mãe, é quem ocupa a função do grande outro ali. Que ela consegue devagar aprendendo a ler as produções, os choros do bebê, se é um choro de fome, se é um choro de sono. É um momento em que a mãe e o bebê é um só, e assim, só existe os dois um para o outro. E se isso não acontece, a gente tem que ficar muito atento. Já em como a gente vai observar na clínica essa relação mãe e bebê, se essa alienação aconteceu ou está acontecendo. Porque se a gente considera o autismo uma quarta estrutura, né, não uma questão patológica e psicopatológica, mas uma maneira de funcionar junto à neurose, psicose e perversão, o autismo a gente vê que há uma falha nesse momento de alienação. Então, se a gente já observa que está acontecendo uma falha no momento de alienação no bebê, a gente consegue intervir. Então, assim, essa intervenção no tempo de ser bebê, que já pode, a gente pode pensar ali numa prevenção de algo mais grave. Uhum. Agora, assim, uma coisa que a gente vê muito na clínica com bebês e com crianças na primeira infância são os papéis exercidos pelos pais. Muitas vezes ele chega, ele fica tão angustiado ou até mais angustiado do que a própria criança, né? Como que o terapeuta lida com essa angústia dos pais na clínica? Bem, levar um filho para qualquer profissional da saúde mexe com o narcisismo dos pais, né? Quem que quer? É quem que quer precisar, que o seu filho precise ali de uma intervenção, que seja de um analista, que seja de um fonoaudiólogo, que seja de um psicopedagogo. Por quê? Porque indica que algo não vai bem com o meu filho. Né? Então, isso já é uma ferida narcísica. Então, quando eles chegam realmente angustiados, né? Claro, né? Isso não tem como. Mas, como que a gente vai acolher? A gente acolhe esses pais principalmente escutando neles e promovendo com que eles se escutem o que há deles nisso tudo. Porque a gente não estamos numa posição, enquanto analista, de no sentido de, olha, tem alguma coisa errada com meu filho, eu quero que você conserte isso. Para quê? Para sanar o meu narcisismo, né? Assim, está tudo bem com meu filho, eu não precisei me haver, eu não tinha nada a ver com isso, era uma coisa dele, né? E seguimos a vida. Não. Lacan vai dizer que o sintoma da criança é uma resposta à questão, à situação, né, sintomática familiar. Né? Então, a gente tem que lembrar que é uma resposta à sintomatologia familiar. Então, é como a criança responde, porque o bebê ele é ativo e a criança é ativa também, né? Bebezinho e criança. Então, a criança ela vem com um sintoma que é uma resposta à situação, à questão sintomática familiar. Então, a gente precisa acolher o que há de sintomático nessa família, para daí a gente entender ao que é que essa criança está respondendo. E para isso, devagar, a gente vai transformando, assim, os pais, o trabalho de análise, né? Assim, a queixa, né? O sintoma, a queixa, em um sintoma analítico, no sentido assim, qual que é a minha responsabilidade também nisso que eu estou me queixando do meu filho? Tá. A clínica de bebês, ela é mais desafiadora e mais difícil do que uma clínica para adultos? Muito mais, eu posso dizer. A clínica com crianças em si é mais desafiadora, porque ela já exige que você se debruce sobre especificidades que a de adulto não tem, como a presença dos pais, por exemplo, a presença da escola, né? O manejo com os pais, o manejo com a escola, e etc. A transferência. A clínica com bebês ela é mais desafiadora ainda, porque o clínico ele precisa saber de outras coisas para além da psicanálise, por exemplo, desenvolvimento motor. Então, se chega um bebê para mim, eu preciso saber se o que ele está fazendo motoramente é o que é o esperado para a idade.
porque senão eu não vou saber que ele está com um atraso, às vezes, no desenvolvimento, e que, como Jean Bergès já dizia pra gente, que o psiquismo coloca a função do corpo em funcionamento. Então, se eu não percebo que há um atraso ali no desenvolvimento, eu posso não perceber que há uma questão psíquica por trás. Então, Entendi. demanda um saber orgânico também, né, de todas as potencialidades desse corpo, do desenvolvimento, o manejo com os pais, e também a gente vai trabalhar, a nossa intervenção é na relação do grande outro com o bebê, na estrutura simbólica. Então, o atendimento é conjunto. Agora, Não tem como... esse grande outro, ele vai ser, são os pais ou não? Quem que é o grande outro nessa relação? Quem ocupa essa função? É uma função simbólica. E a função Tá. simbólica, ela, né, coloca dois nomes ali, função materna e paterna, o que não quer dizer que a função materna tem que ser realizada pela mãe, né, biológica, né, e a paterna da mesma forma. Ou seja, pode ser uma avó. Então, eu até penso assim, ó, em casos em que a mãe foi a óbito, né, por alguma razão, vai ficar sem? Alguém vai ocupar. Muitas vezes o próprio pai consegue exercer essa função materna, é quem insere a criança no campo da cultura, no campo da linguagem. Agora, dentro da clínica, como que se dá a transferência e a contratransferência entre o analista e o bebê? O bebê, ele ainda é falado pelo grande outro. Então, a transferência é com o grande outro. Ah, então não é com o bebê. É com o grande outro. Porque ele é falado ainda. Pega um bebezinho de 3, 4 meses, ele é falado por esse grande outro, ele se entende como ainda uma extensão do corpo dessa mãe. Ainda não houve essa separação. Então, por isso que o trabalho, para a gente olhar essa relação mãe-bebê, entenda quando eu falo mãe quem ocupa a função, essa relação, o atendimento é em conjunto, a gente não vai atender só o bebê. A gente atende a mãe, o bebê, a avó e o bebê, o pai e o bebê, quem comparecer ali, quem for exercendo essa função. E em alguns momentos, quando necessário for, a gente faz uma escuta paralela à mãe, ao pai, a quem a gente precisar, né, para a gente fazer um trabalho analítico também com eles. Você falou que a construção psíquica, ela antecede a questão da própria gestação, da ovulação, do desenvolvimento do bebê. E no caso de crianças que sofreram, que não eram desejadas ou que vieram assim, sabe aquela coisa, escapou, né? E o casal não está esperando, ou mesmo crianças que sofreram um aborto, mas resistiu. Como trabalhar com esses tipos de casos em que houve uma rejeição anterior até essa questão da formação do bebê ali enquanto sujeito biológico, vamos assim dizer? Isso vai fazer parte da história dele. Tá. E assim, nem toda gestação que não foi planejada, ela não foi desejada. Tá. E assim, a gente perguntar assim, se a gestação foi desejada, a gente tem que sempre se lembrar do que se trata o desejo. Isso que eu te desejo é perguntar. da ordem inconsciente. E como que se dá esse desejo, inclusive o desejo de ser mãe ou de ser pai, por exemplo? Então, o desejo é da ordem inconsciente. Então, a gente falar que uma gestação, para ela existir, ela foi desejada de alguma maneira. Por quê? Porque é da ordem do inconsciente. Como eu vou lidar com isso, acolhendo, aceitando, filiando, ou recusando e rejeitando, é um outro campo. Agora, isso, se um bebê, ele não foi uma mãe que fala assim, eu nunca me vi mãe, né? Não queria ser mãe, porque tem uma diferença muito grande entre querer engravidar, entre querer ser mãe e querer ter filho. Entre essas três coisas tem uma diferença muito grande. E essa mulher pode dizer, eu nunca me imaginei mãe, nunca quis, aconteceu, bom, e agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou lidar com este bebê? Então a gente precisa estar com os ouvidos atentos, porque se ela não quer, bom, vamos procurar quem deseja, né? Quem faça essa função, quem filie, porque todo bebê, seja biológico ou não, precisa ser filiado, né? Então, mas isso vai fazer parte da constituição desse bebê, faz parte da história dele. Mas o que importa é que alguém faça este lugar, ocupe esse lugar de grande outro, que acolha, que o ame,
para que ele possa se desenvolver. Um dos conflitos que a gente sempre tem geralmente é como manter essa relação do casal quando você tem essa terceira pessoa vindo, né, compor aquela casa, né, ou a quarta pessoa, quinta pessoa, e às vezes eles se esquecem dessa função aí da relação do casal. Como que se dá isso, hein? Quando você vai falar com esse grande outro, desses bebês, para poder ter essa saúde mental, vamos assim dizer, porque há muita confusão de papéis na hora, né, e de funções, e aí ninguém mais se vê. Eu falo isso porque quando eu fui mãe, assim, eu me lembro que eu ficava, no começo da gravidez, até eu me ajeitar, eu ficava de pijama até 3 horas da tarde, eu não conseguia tomar café, eu não conseguia comer, e ficava só em função da minha filha, né, eu não conseguia me organizar. Depois que eu fui conseguindo me organizar, mas demorou um pouquinho. É difícil mesmo. Mas, assim, a gente precisa lembrar sempre da singularidade e da particularidade que a psicanálise ela vai trabalhar, né? A gente tem um escopo teórico, mas vai olhar para cada caso na sua singularidade. O que a gente tem que pensar para uma mulher, para que ela seja mãe, há um processo durante a gestação, que há um transformar psíquico muito intenso para que ela possa ocupar esse lugar. Né? Então, começa por aí. O segundo ponto é que é necessário que esse bebê ocupe aí brevemente o lugar de falo materno, no sentido assim, opa, alienou mãe e bebê, e nós somos um só e o mundo, né, não tô nem aí pro mundo, né? Então, isso é muito importante que aconteça. Mas, aos poucos, um terceiro tem que ir entrando para separar. Só que, para a mulher, é uma transformação muito grande se ver mãe. Não importa, assim, no segundo é fácil? Não, porque no segundo, ser mãe do segundo, em muitos momentos, é você ter que fazer um luto da mãe que nasceu no primeiro filho, né? Porque a cada gestação é um filho, cada gestação você vai ser uma mãe daquele bebê. E isso é um processo, é um transformar-se, é um tornar-se mãe, que é um processo para cada mulher, e a gente não pode se esquecer das questões hormonais do puerpério, que são muito difíceis, o atravessamento do puerpério, o corpo dessa mulher, ela passa por diversos lutos, então assim, o corpo não é o mesmo, a vida não é a mesma, então assim, ela precisou abrir espaço, não só no corpo dela para caber o bebê, no psiquismo dela para caber o bebê, e na vida dela para caber o bebê. Então, é muita transformação para essa mulher, que ela precisa de uma rede de apoio para isso. A questão é que às vezes nem sempre tem, ou a rede de apoio acaba sendo mais de desapoio. Nisso, a gente vê que há uma dificuldade no casal, né? Por quê? Porque a mulher que o marido tinha, se a gente está pensando aí nessa família de pai e mãe, assim, o companheiro, companheira, não é mais a mesma. Não tem como, ela tá toda, ela precisa passar por um momento de ser toda mãe. Né? Só que o processo que é importante que esse companheiro ou companheira vá lembrando que ela não é toda mãe. Opa, vamos voltar a ser a mulher também. Esse processo é muito singular e é muito difícil, às vezes, para algumas mulheres, porque você tem que se desligar do seu bebê, permitir a entrada de um terceiro, se reorganizar psiquicamente para que você lembre que, opa, eu também sou mulher, eu também sou profissional, eu também sou outras coisas, eu não sou somente mãe. Só que nisso, o companheiro, né, tem que ter ali muita paciência e muito acolhimento e entender este momento. Porque o maior índice de separações dos casais é quando nasce o primeiro filho. Por quê? Porque não há essa compreensão desse momento. Além do que, ela precisa de apoio. Então, assim, a única coisa que uma mãe faz que o companheiro não pode fazer é quando há amamentação no seio, no peito, que tem que ser ela. E o resto? O resto é possível que o companheiro faça, que alguém faça. E muitas vezes a gente ainda, infelizmente, vive numa sociedade que, não, isso é só da mulher, isso é só da mãe, né? Então, a gente tem visto bastante mudança, mas quando há essa parceria, somos pais deste bebê e vamos cuidar, as coisas passam de uma coisa um pouco, assim, de uma forma um pouco mais branda. Eu adorei bater o papo. Eu ficaria aqui um tempão falando com você, mas eu tenho que te dar. Eu gosto Tem mais alguma coisa?
Eu vou Mais embora. alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou até dar dicas de leitura para quem gostaria de se engajar nessa clínica de bebês? Olha, dicas de leitura tem infinitas, então assim, por exemplo, quem quiser se aventurar, entra no site do Instituto Langaja, que lá tem várias leituras sobre o bebê, né? Então, assim, a linguagem de bebês, a clínica de bebês, então, assim, entender que o bebê, ele é ativo. A gente acha que o bebê é um papel em branco, que você vai depositando as coisas. Não, o bebê é super ativo. Então, ele responde a forma como você se aproxima dele, e ele é recém-nascido, né? Então, assim, é uma clínica fantástica, né? Então, assim, literatura tem vasta também, então, assim, na Ágalma também, a editora Ágalma publica bastante, né? Então, aí sobre a clínica de bebês. E, assim, é uma clínica fantástica, porque a gente vê, assim, que a gente pode intervir quando a gente percebe que alguma coisa já não está indo bem. É diferente de quando já vem um transtorno instalado. Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, tá vendo? Preciso terminar, mas tem uma dúvida. Quando que os pais devem procurar uma ajuda na clínica do bebê? Porque geralmente só procura quando já percebeu algum problema, né? E aí você vai ter que entrar já com uma certa consolidada uma situação, né? Então, isso é bem interessante, assim, quando a gente já vê uma dificuldade na relação mãe-bebê, a mãe, às vezes, a mãe, ou quem ocupa a função, não tem o manhês com esse bebê, ou esse bebê não responde ao manhês, que eu brinco que é aquela fala, né, que a gente tem melodiosa, que é genética nossa, a gente precisa fazer isso, né? E tem vários sinais, a Graciela Crespan vai falar disso, né, de sinais de sofrimento do bebê. E a gente tem a série barulhenta e a série silenciosa. Série barulhenta é aquela que a gente percebe rapidamente. Por exemplo, um bebê que não dorme. Com uma insônia, é barulhento, ou seja, qualquer um percebe que, nossa, precisa de ajuda. O maior problema estão nas séries silenciosas. Por exemplo, um bebê que dorme demais. Que a gente fala, nossa, é um anjo, nossa, não me dá trabalho, dorme demais. Por que esse bebê se retira tanto do contato com o outro? Então, a gente observa sono, recusas da amamentação. Então, assim, não simplesmente... A recusa é uma série barulhenta. Nossa, não quer mamar. Mas a série silenciosa que mama, não tem parada, não tem ritmo. Também é um sinal da gente prestar atenção. Então, tem vários sinais, eles são, assim, minuciosos, delicados. É uma clínica do fino bordado, que a gente tem que prestar atenção nesse bebezinho, para assim, ele precisa de algum outro olhar para ver se está acontecendo alguma coisa com ele. Porque muitas vezes deixar que o tempo resolva, aí a gente pode estar mais prejudicando do que ajudando, porque nem sempre o tempo vai resolver. Tá certo. Bom, você tem Instagram? Tenho sim. Qual que é? É psique_Carina Stagliano Campos. Tá certo. Olha, eu quero agradecer. Você também é professora do ESP, né? É isso ou não? Eu sou sócia diretora do Instituto ESP, eu coordeno a especialização de psicanálise com crianças do ESP, né? Então, estamos por lá também, mostrando aí um pouquinho aí a clínica de crianças, outros cursos também de fundamentos da psicanálise, então, assim, sempre ali trazendo a psicanálise e prezando pela transmissão. Tá certo. Olha, eu quero agradecer o espaço que você colocou na sua agenda para nos atender. Foi um papo, assim, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Boa semana. Eu que agradeço, Rose, e para você também. Um abraço. Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco, né, até esse momento, ouvindo aí esse bate-papo sobre a criança, o bebê. Nós colocamos literalmente o bebê no divã, e eu fiquei apaixonada por tudo isso. Quero ler muito mais e aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser interessante para você compartilhar com uma mãe que você conhece que pode estar angustiada, com uma tia, com alguém. Bom, enfim, eu só peço para você compartilhar para que você possa ajudar alguém que está angustiado a procurar ajuda. Grande beijo para você e na semana que vem eu volto com mais um assunto e um psicanalista que tem tudo a ver com a minha vida, com a tua vida e que vai nos ensinar muito. Beijo para você. Tchau.